Olá, muito boa tarde para você que está aqui juntinho comigo em mais uma semana. Começamos, né? Você fica aqui comigo porque hoje nós temos muitas informações para você que está aí do outro lado. Hoje a gente vai bater um papo sobre fibromialgia. Você sabe o que é? Você sabe quais são os cuidados que você tem que ter? Não? Então a gente vai te explicar tudo. Aliás, uma reumatologista vai te explicar pra gente e a gente vai entrar nesses detalhes todos, tá? Além disso, nós vamos falar sobre a higienização das escovas de dente. Você deu uma olhadinha na tua escova? Ela tá mais pra lá do que pra cá? Vamos dar um jeito nisso. E claro, esse é um programa pra família toda, inclusive para as crianças assistirem, porque vamos aprender a cuidar da escova dos pequenos também. Você acha que ele é independente ou ela é independente o suficiente para escovar os dentes sozinho, para fazer a limpeza da escova sozinho? Vamos descobrir isso. É daqui a pouco. E quero saber uma coisa, vem cá, chega aqui. Vai me dizer que você não ama. Ah, e esse daqui é o meu fraco, minha gente. E daí? Ele é vilão, ele é amigo, afinal de contas, o que o pãozinho francês é na sua vida? Hoje a gente vai conversar com uma médica nutróloga sobre a possibilidade de comer esta delícia aqui, ó, na dieta. Pois é. Muita gente acha que ele é um baita de um vilão, muita gente tem ele como um grande amigo, mas afinal de contas, o pão francês, o que ele é na nossa vida? Eu adoro um pãozinho francês. Não é sempre que eu como, que também eu entro nessa onda, mas será que é bom? Será que ele faz bem para a saúde? É isso que a gente vai descobrir daqui a pouco. Combinado? Vamos viajar agora, vamos lá para Fortaleza, porque a escola Shalom recebeu a visita da relíquia do Beato Carlo Acutis. Oi, minha gente! A nossa equipe veio até o Colégio Shalom para acompanharmos a visita da relíquia do jovem Beato Carlo Acutis. A relíquia se trata de 2 fios de cabelo que passou pela quadra, salas de aula, propagando a fé entre os alunos e os fiéis presentes. Durante essa visita, os jovens tiveram a oportunidade de se aproximar da relíquia, fazer suas preces e participar de momentos de oração. Hoje é um dia muito especial para o Colégio Shalom e também para a Arquidiocese de Fortaleza. Mais uma vez, estarmos acolhendo aqui as relíquias do Beato Carlo Acutis. É para nós, primeiro, um motivo de alegria, porque é um jovem santo. Um santo que usa mochila, calça jeans, tênis, um santo dos nossos tempos. E que aponta para tantos jovens, sobretudo para esses estudantes, que é possível chegar à santidade. Esse é o nosso grande desejo. Com sua vida dedicada à espiritualidade e à fé, Carlos se torna um exemplo para todos os jovens, mostrando que é possível unir a vivência da fé com a modernidade. Carlos viveu justamente nessa época, assim, mas perto da gente, a gente tem um santo que a gente realmente pode olhar aí. Eu posso ser como ele, eu posso realmente alcançar a santidade. E aí o Carlos se tornou um santo, tipo, imagem pra gente que é jovem, né, hoje em dia. Então, realmente é de grande importância estar aqui com a relíquia dele, mais pertinho da gente. Ele tinha um blog que ele escrevia, né, os milagres eucarísticos. Acho isso muito belo, né, que é uma forma que hoje é algo que espalha muito entre os jovens, né, para que outros jovens também conheçam a Jesus. E é isso. E aí, tá todo mundo feliz hoje? Com certeza, demais. Este dia especial não apenas proporcionou uma conexão mais profunda com a história do Beato, mas também deixou uma marca na vida de todos presentes, lembrando-os da importância de cultivar a espiritualidade e buscar exemplos positivos em suas jornadas. O Carlo, para nós, é esse adolescente de mochila, de calça jeans, de tênis, que é inspiração para os nossos adolescentes. Isso aí é muito estimulante para dizer que qualquer um pode ser santo. Muito bem, vamos falar dele agora, né? Será que ele é o mocinho da dieta? Será que ele é o vilão? Afinal de contas, o que é o pão francês na sua vida? Em vários cantos do Brasil ele tem nomes diferentes, tá? Mas ele está presente aí na casa de milhões de brasileiros todos os dias. Mas eu quero saber uma coisa, você acha que ele mais atrapalha do que ajuda na tua dieta? Ou você já tirou ele de vez da sua vida e sente saudades? Eu vou conversar com a doutora Fernanda Vasconcelo. Ela
Ela é médica nutróloga e ela está aqui com a gente. Oi, doutora Fernanda, bem-vinda. Me conta um pouquinho mais sobre o pão francês e tira essa nossa dúvida, porque na internet, infelizmente, tem informação falsa para tudo quanto é lado, né? Fake news para lá, para cá. E eu quero saber de você se o pão francês ele pode entrar na dieta para quem quer perder peso. Oi, Carla, muito obrigada. Estou honrada de estar aqui ajudando a desmistificar o pãozinho que é tão querido, não é verdade? Olha, posso te falar que ele pode sim estar na nossa dieta de uma forma tranquila e equilibrada. E apesar de ele ser classicamente um carboidrato branco, né, refinado, a gente precisa tomar alguns cuidados, alguns grupos de pacientes, mas sim, ele tem alguns benefícios. Os principais são exatamente a descarga rápida de carboidrato na corrente sanguínea, facilitando, por exemplo, a execução de treinos, especialmente aqueles treinos mais longos ou até mesmo aqueles mais intensos. Então, antes e após o treino, ele é muito bem indicado por conta disso, dessa disponibilidade de carboidrato, que é o que vai nos dar performance, rapidez, essa disposição do exercício, a dificuldade em falhar, então você aguentar maiores distâncias. E isso acontece por causa do glicogênio, que é a reserva de açúcar no músculo e no fígado. E quem dispõe esse glicogênio são os carboidratos. Por isso que o pão é interessante para quem treina, certo? Certo. Agora a pessoa ela faz exercício de vez em quando, ali, uma vez por semana, 2 vezes, não é todo dia. Ela pode manter o pãozinho, porque assim, a gente come um pãozinho, já está suficiente. Mas tem gente que come 1, come 2, come 3. E aí? Essa questão do limite, de não ultrapassar. O que seria indicado, por exemplo, por dia? Pois é. Essa questão da indicação por dia, se você gosta de pão, não vejo problema de ele ser utilizado, especialmente se você harmonizar com as fontes de proteínas boas, saudáveis. Vou dar alguns exemplos. No caso de alguém onívoro, né? Você pode utilizar, por exemplo, o peito de frango desfiado, a carne moída dentro do pão, ou até mesmo os ovos, porque eles vão baixar o índice glicêmico desse carboidrato, fazendo, Carla, com que a absorção desse carboidrato seja feita de uma forma mais lenta. E isso desestimula a fome logo em seguida. Então, você vai ter um período mais longo de saciedade. E isso para o metabolismo é ótimo, para o controle do peso é excelente. E quando a gente fala também das bactérias intestinais, a gente tem que lembrar que as opções integrais são mais saudáveis. Mas ainda voltando para as opções de café, eu dei algumas opções como o frango desfiado, a carne moída, os ovos. Numa opção vegana ou vegetariana, a gente poderia tranquilamente orientar a pasta de amendoim, a pastinha de grão de bico dentro do pão. Então, são opções saudáveis que você harmoniza ali na refeição de uma forma que não fica apenas o pão branco seco ali, fazendo pico de insulina no sangue, que isso é que é assim, o cuidado, né? Dependendo do caso do paciente. Certo. Agora eu quero saber uma coisa. A pessoa é diabética, ela pode consumir o pão francês ou não? Isso é inaceitável, não é permitido. O interessante seria utilizar realmente o integral e trazer junto ao pão as proteínas boas ali, proteínas magras, e jamais deixar apenas o pão sozinho ou o pão branco então. Então, o paciente diabético, por si só, ele já deveria ter trocado tudo por integral, porque é mais saudável para ele. Em termos de controle de açúcar e insulina, isso vai desfavorecer a doença. Então, o diabético, sem dúvida, ele deve trocar pelo integral. E as outras pessoas podem se utilizar do pão branco, de preferência junto ao treino, ou antes ou após. Certo. Esse negócio do pré-treino que você está comentando, se a pessoa ela vai treinar agora, daqui 1 hora, ela pode consumir um pão ou não? Muito em cima do treino, muito em cima do treino pode dar alguma, enfim, um problema gástrico, pode dar azia, pode, enfim, ou tem que comer muito antes? Não, 1 hora tá bom, 1 hora, 1h30 tá bom. Agora é o seguinte, isso é muito individual. Tem pessoas, por exemplo, que vão comer 2, 3 bananas, 1, 2 pães e não vão sentir nada. Já tem pessoas que já têm doenças, por exemplo, como a doença do refluxo, em que às vezes meio pão para ela talvez já é demais, porque ela vai sentir aquele retorno do suco gástrico.
O pão branco, ele tem uma vantagem, porque como ele é rapidamente absorvido, ele já cai na corrente sanguínea com rapidez, facilitando a execução do treino, certo? Então, Nossa, ele isso é previne perfeito. até você ter uma hipoglicemia durante o treino, às vezes dificultar você finalizar as cargas que estão no seu plano de exercício, né? Então, esse carboidrato, tanto antes quanto após o treino, eles são fundamentais para boa prática e performance esportiva. Perfeito. Agora, doutora, fica aqui comigo, porque agora a gente vai descobrir uma receita, que eu sei que é a tua receita, pra gente tentar substituir aí esse pãozinho francês do dia a dia. Vamos assistir junto? Vamos. Vamos lá. Prepara para essa receita maravilhosa um pãozinho de grão de bico, semente de girassol, gergelim, abóbora, um suquinho de limão com azeite de oliva extra virgem, 4 ovos completos e sal e fermento. Começa batendo muito bem o grão de bico cozido com os 4 ovos. Você já pode colocar também o suquinho de limão com azeite e vamos bater tudo isso junto com o sal a gosto e temperos que você preferir. Bate tudo muito bem até a consistência ficar bem grossa, bem encorpada essa massa. Por último, você coloca o fermento e bate muito bem novamente até ficar com essa estrutura maravilhosa para o nosso pãozinho. Pega uma forma untada, já joga essa maravilha que você está prestes a descobrir, um dos melhores pãezinhos mais deliciosos. Pega as sementinhas e já joga a gosto por cima, que ela vai ficar uma casquinha deliciosa, que vai fazer um crack que você vai amar. E ainda por cima, ricas em nutrientes como minerais, proteínas e cálcio. Coloca no forno pré-aquecido e tá pronto. Agora é só você curtir o seu pãozinho lindo, maravilhoso, nutritivo, proteico e super saudável. Suas visitas vão amar. Mesmo que tenham problemas de glúten, lactose, todo mundo vai amar, se sentir super bem. E além de ser lindo, né, gente? Olha esse pão. Que delícia! E me diz uma coisa, doutora, agora aqui entre nós. Eu acho que a maior dificuldade das pessoas que amam o pão branco é a questão da textura, de não conseguir encontrar uma receita que chegue na textura que um pão francês ou um pão com farinha branca tem. Eu acho que essa é a maior dificuldade das pessoas ainda, né? Eu acho que até os seus pacientes devem reclamar disso, da questão da textura. Porque o glúten, ele dá essa elasticidade, né? E deixa a massa muito mais macia. Sim, é verdade. Realmente, tudo que a gente traz para o integral, existe uma diferença grande de textura. E aí, isso às vezes dificulta um pouco a adesão. O caminho, Carla, acaba sendo realmente o equilíbrio. Então, tentar ali, pelo menos uma parte das vezes, diminuir o branco, colocar o integral e deixa o branco ali para 2 vezes na semana, para a gente tentar evitar essa descarga de açúcar muito rápida fazendo pico de insulina, porque realmente a textura não é igual, é diferente. O sabor ele é muito bacana, né? Em termos de nutrientes, a gente tem uma explosão de nutrientes aí, vitaminas, fibras, tudo que as bactérias boas gostam do nosso intestino, nosso metabolismo, mas realmente a textura não é a mesma. Não é aquela coisinha levinha do branco, não é. É algo mais denso, até porque aí tem proteína, né? Por exemplo, o grão de bico que a gente usou na receita, ele é rico em proteína, rico em fibras, tem o carboidrato saudável, mas ele já vem para uma pegada mais integral. Ele não é igual ao branco. Tá certo, doutora. Vamos fazer o seguinte, eu vou repetir para o pessoal de casa poder anotar a receita e você fica aqui comigo para a gente poder já ver se tá certa a receita que eu vou passar aqui, tá? Eu tô com uma tela aqui do meu lado e a gente nessa tela aqui tem todos os ingredientes, tá? Vamos lá. Você vai usar 350 gramas de grão de bico cozido, 4 ovos inteiros, 1 colher de sopa de fermento em pó, que é bem importante, 2 colheres de sopa de azeite, extra virgem de preferência, 2 colheres de sopa de suco de limão, 1 colher de chá de sal e as sementinhas que você mais gosta. A gente está sugerindo aqui gergelim, abóbora, que é uma delícia, mas é opcional. E aí você pode colocar as que você desejar também, tem chia, tem e outras tantas, né? Bate tudo no liquidificador, vai colocando na forma untada ali, vai polvilhando essas sementinhas por cima, isso? Isso mesmo. Depois que ele já
que a gente já moldar na forma, aí você polvilha igual eu fiz. Agora, uma coisa interessante, tá, Carla? Você comentou sobre a textura. Se a gente acrescentar aí a farinha mix, que são várias farinhas dessas integrais, farinha de linhaça, farinha de grão de bico, colocar aí que eu não coloquei nessa receita, ele vai ficar com uma consistência mais próxima do pão branco. Olha, então eu posso encontrar essas farinhas prontas aí, juntas para poder colocar nesse pão, então. Seguramente, se a gente acrescentar essa receitinha, um pouco de farinha, seja a farinha de grão de bico, a farinha de linhaça, que vai ficar maravilhosa, até mesmo o psyllium. O psyllium, ele poderia ser utilizado, que é uma fonte de fibra super saudável. Se a gente incluir o psyllium aí, o fermento até seria dispensado, tá? Então, uma coisa bacana para deixar esse pão mais fofinho, lembrando a consistência do branco. Perfeito. Doutora Fernanda, muito obrigada. Foi um prazer conversar contigo. Agradeço a presença aqui com a gente, viu? E, claro, agradecemos muito essa receita maravilhosa. Eu que agradeço. Um beijo, fiquem com Deus. Valeu, Fer. Muito obrigada. Bom demais, né? Agora a gente vai continuar no assunto, só que com um assunto complicado. A gente falou aqui de ingredientes que às vezes você chega no mercado, estão nas alturas. E com os preços dos alimentos, assim, em alta constante. Toda semana é uma surpresa. Eu tenho certeza que você está, assim, por aqui, né? De alta no preço da comida. Comida não tem negociação. A gente precisa comer, né? E muitas famílias enfrentam esses desafios para manter essa alimentação saudável de verdade, comprar comida de verdade, de qualidade, né? Só que sem comprometer o orçamento. Você não pode deixar de pagar uma luz para comprar comida. E aí, como é que vai fazer, né? Mas tem umas estratégias bem boas para você economizar e evitar os desperdícios. Olha só. Aproveitar todas as partes dos alimentos, evita desperdícios, ajuda o meio ambiente e ainda faz bem para o bolso. Seu Valdir sabe direitinho como driblar os gastos do dia a dia. Eu compro menos. Quer comprar em quantidade, eu sei que vai ficar ruim. No caso aqui agora, eu comprei 6 maçãs. Aqui minha neta adora maçã. Ela numa semana aí acaba. Essa nutricionista destaca erros comuns que cometemos em casa e que acabam contribuindo para o desperdício de alimentos. A gente tem que ir para o supermercado com o nosso cardápio da semana pré-organizado, porque a gente vai ao supermercado e a gente acaba comprando muitas frutas, muitas verduras, que muitas vezes não são utilizadas e vão, infelizmente, para o lixo. E esse assunto é um assunto extremamente importante, que não só cuida da nossa alimentação, mas também do nosso bolso. Ainda mais nesse momento, todo mundo querendo dar uma economizada. Uma dica valiosa é congelar os alimentos corretamente. E isso aumenta a durabilidade e evita o descarte desnecessário. Se você não quiser consumir aquela fruta, aquela verdura, automaticamente congelar. Se você congela, você segura o tempo de amadurecimento. Se você não vai congelar, você tem que fazer alguma outra coisa. Ou você utiliza, ou ela vai amadurecer e vai acabar estragando, né? Então, aí pode ser, de repente, um doce de banana, uma vitamina de banana. Então, enfim, pode ir para várias receitas ali no dia a dia que não sejam só o consumo, porque ela já está mais madura, às vezes o paladar não é tão legal para poder consumir. Mas você pode fazer um suco, por exemplo, um suco detox, com alguns talos, inclusive. De acordo com o IBGE, o Brasil desperdiça 55 milhões de toneladas de alimentos por ano, enquanto milhões de pessoas ainda enfrentam a fome. É possível aproveitar casca, talos e folhas dos alimentos. Essas partes são ricas em nutrientes e podem ser utilizadas em receitas saborosas. A casca da cebola, ela tem quercetina, um excelente antioxidante, né? Então, existem vários benefícios nos talos, nas cascas dos alimentos, principalmente das frutas e verduras. Então, dá para fazer muita coisa, dá para fazer sopas, caldos, enfim, omeletezinho ali com o talozinho, por exemplo, do brócolis, é extremamente proteico. Ainda segundo a nutricionista, combater o desperdício começa com atitudes simples no dia a dia. A chave está em transformar hábitos e consumir de forma mais consciente. A gente está cuidando da natureza, que de uma certa forma vem dela, tudo isso, né? Do nosso bolso, e eu acho que da consciência, que tem tanta gente passando aí necessidade, a gente não pode estar jogando fora, né? E se precisar, por algum acaso, não usou, ainda dá para usar, faz uma doação, leva para alguém que está precisando, faz uma marmitinha, como eu falei. Eu acho que a consciência está aí. E agora a gente vai para um intervalo super rápido, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre higienização das escovas de dente. Um dentista, claro, vai ensinar a gente a fazer essa limpeza e
obviamente, dar dicas para elas não ficarem cheias de bactérias. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta e quero saber de você. O que você faz com a sua escova de dente aí, hein? Você troca ela com frequência? Ou você vai deixando ali de qualquer jeito, em cima da pia? Ai, ai, ai. Dentro do armário? Com capinha, sem capinha? Como é que você organiza essa escova para a próxima escovação? Você sabia, gente, que esse hábito, né, de não limpar a escova de dente, isso daí pode prejudicar muito a tua saúde por completo? Não? Então vamos puxar a orelha de todo mundo hoje aqui, hein? Aliás, ele vai, eu não. Sérgio Bernardes, tudo bem, querido? Bem-vindo. Tudo bem, Carla. Ele é dentista e vem aqui tirar muitas dúvidas aqui da gente, né? A gente trouxe aqui umas escovinhas, escova adulto e escova infantil. E aí eu acho assim, a escova infantil é um problemão, né, doutor? Porque assim, convenhamos aqui, né? As crianças, elas têm a sua independência, mas a gente precisa, eu digo que ensinar é um hábito diário a escovação. E para quem deixa a criança escovar sozinha e tá percebendo que tá com bafinho, que não tá limpando direito os dentes, porque vê o estado da escova sempre daquele jeito, horrorosa, mofo, resto de comida, o que a gente faz, né, nesse momento? Isso mesmo. Bom, as crianças, elas muitas vezes, né, não têm a disciplina para fazer. E às vezes não tem nem a habilidade motora. Então é muito importante a gente, né, como responsáveis por eles, de estar orientando. Uma coisa que é de extrema importância, e aí não só para as crianças, como também para nós adultos, é cuidar do armazenamento da escova. Então, por exemplo, né, você vinha falando da questão das crianças. Escovou o dente, a gente não pode guardar a escova molhada. Isso é uma coisa muito importante, porque o meio úmido, ele favorece o crescimento de bactérias. Elas adoram. Exato, exato. E uma coisa que é interessante, como você falou, é para a saúde geral. Então, por exemplo, a gente deixar as nossas escovas expostas no banheiro e você dá descarga. A descarga é um spray de bactérias para todos os lados. Por isso que sempre o correto é a gente estar tampando o vaso sanitário para fazer isso, né? Para dar a descarga. E agora você imagina, sua escova de dente está exposta, não está num ambiente fechado. Lá em cima da pia, daqui a pouco vem aquela chuva de bactérias. Vamos usar o termo bactérias para não falar outra coisa, né, gente? Exato. Você vai estar escovando o dente com o número 2, você sabe, né? É isso mesmo, né, doutor? Falando o bom português. Você sabe o que é o número 2, não sabe? Você vai estar escovando o dente com ele. Então vamos fazer o seguinte, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, então, vamos colocar um armário no banheiro. Isso mesmo. O quê? Ou então usar os copinhos, mas os copinhos de cabeça para baixo, tampando, para evitar que esses aerossóis caiam em cima da escova. Olha, tem uns suportes assim que você coloca a escova, vamos mostrar aqui, que tem uma tampa em cima. Aquilo ali já resolve. Exato. Ou dentro de um armário, como você comentou, Carla. Então tem que ter esse cuidado. Outra coisa interessante que a gente vê aqui nesse suporte, por exemplo, é o fato de que as escovas não fiquem juntas. Então, essa escovinha infantil, que ela não permite entrar nesse suporte, porque ela tem um cabo maiorzinho, para as crianças, né, terem aqui, né? Exato. Para as crianças terem uma pega, né, ela não entra ali. Mas, assim, o que a gente não poderia fazer? Botar uma outra escova no mesmo suporte. Porque, vamos dizer, você está gripada. Você está gripada. Aí, quando você vai na boca, onde que tem uma grande quantidade de vírus? Na saliva. Claro. Por mais que você depois, né, passe uma água e tudo mais, coloca ali aquele líquido, né, vai descer e vai fazer uma pocinha de bactéria ali embaixo. Certo. Aí outra pessoa põe a escova ali e essa bactéria vai de uma escova para outra. Então você pode passar vírus, você pode passar gripe, é perigoso. Então a gente nunca pode deixar uma escova do lado da outra. Gente, importante. Esse suportezinho tem um detalhe que também a gente poderia ter ele melhor. Se você reparar, a pontinha da escova aqui embaixo, olha, onde ela pega, ele não tem um furinho. O legal é que tivesse um furinho para escoar a água. Daí. Ah, entendi. Isso daí. Eu vou pegar e vou virar aqui para a gente entender. Ó, se você tem um suporte como esse na sua casa, presta atenção.
Preferencialmente, ele tem que ter furinhos aqui embaixo, para não ficar água empoçada aqui, ó, e ficar acumulando bactéria, tá? Exato. Então, ó, mais uma dica. E de preferência que você não use escovas em todos os espaços. Uma escova aqui, uma não, uma aqui, uma não, uma aqui, entendeu? Separá-las. Sim, a gente tem que deixá-las longe. Isso é bem importante. O ideal seria que cada um tivesse o seu banheiro, o seu armário, mas a gente sabe como é que é, né? Às vezes tem 10 pessoas usando o mesmo banheiro, então tem que ter cuidado. Exatamente. Um outro cuidado no armazenamento, e aí também cabe para as crianças que vão para o colégio, a gente quando viaja e tudo mais, essa pontinha aqui, né? Essa capinha, ela também não pode ficar com umidade dentro. O ideal é que a gente limpe a escova, ponha na capinha com ela seca. Então, tira pelo menos o excesso de umidade. Como é que eu faço isso? Eu tenho uma mania lá em casa que eu aprendi desde pequenininha, isso a família toda faz. Bater a escova na pia, para tirar todo o excesso de água. Eu já quebrei pia com isso, já quebrei escova com isso, mas eu continuo batendo porque eu acho a maneira mais fácil de tirar toda a água da escova. É o jeito certo? Olha só, o melhor é você sempre, né, antes de escovar os dentes, lavar a mão, porque afinal de contas, né, a gente toca em tudo e depois vai usar na boca. Passar o fio dental, sempre o fio dental vem primeiro que a escovação. Certo. Aí depois que você passou o fio dental, escovou, na hora de secar, pode dar aquela, como você está com a mão limpa, tirar o excesso sim, dar a batidinha também é legal, mas o máximo que você puder secar, melhor. Tem algumas pessoas que gostam da ideia, inclusive, de você passar um sprayzinho com clorexidine. Tem alguns produtos que são antissépticos que você também pode utilizar. Usou a escova, tirou excesso de água, passa o sprayzinho. Mas o spray não é tão necessário. Eu diria assim, se você está gripado, se você está com risco de passar, né, de ser um vetor de alguma doença. Tá com uma herpes na boca, Exato. né, uma feridinha. Aí sim, é legal você fazer esse tipo de procedimento. Legal, tá? muito bom. E o ideal é trocar a escova o quê? De 3 em 3 meses? Vai depender muito da forma com que a gente utiliza, né? Então, quando você começa a ver mudança mecânica, a forma da cerda começa a mudar, opa, tá na hora de mudar, tá? Tá na hora de mudar. Muito obrigada, doutor. Bem, agora a gente vai conhecer uma galeria, a Galeria Romero Macena. Hoje essa galeria é uma importante instituição que atenta às discussões urgentes do campo da arte contemporânea no âmbito nacional. E exerce, gente, um trabalho nas áreas de produção artística que é interessantíssimo e a gente vai conhecer junto esse local assim que habita a arte. Olha só. Linhas, formas, cores. A arte abstrata não representa o mundo como ele é, mas como pode ser sentido e imaginado. Uma exposição, 2 espaços, infinitas interpretações. Isso é abstrações, percursos da forma e do tempo. Nós estamos agora na Galeria Romero Macena. Tudo por aqui chama a atenção. É um convite para olhar além do óbvio. Mas tem um detalhe, essa exposição, ela não acaba aqui. Ela acontece também simultaneamente no Museu de Artes do Espírito Santo. Não é a primeira vez que a gente faz esse formato. Esse formato a gente fez em 2022, na exposição Reviravolta, do acervo da Associação Cultural Vídeo Brasil, né, uma instituição de São Paulo, em que a exposição aconteceu no museu e aconteceu na galeria. Eu acho que essa extensão de uma exposição que se expande em mais de um espaço, ainda mais sendo no centro de Vitória, né, possibilita que o público circule entre um espaço e outro, mas principalmente também faça uma elaboração sobre essas exposições nesse transitar. A mostra traz um recorte do acervo de arte abstrata da Galeria Romero Macena, reunindo trabalhos que marcaram a história artística do Espírito Santo. São 400 e algumas obras do acervo. Fizemos um recorte do abstrato. Então, tem aproximadamente 50 a 60 obras, tanto aqui na Galeria Romero Macena, quanto no Museu de Arte. Entre as obras expostas, diferentes técnicas e materiais mostram que a arte abstrata pode ser tudo. Meu trabalho foi uma curadoria, acho que foi na década de 80, 90, já nem me lembro tão bem assim. E foi uma homenagem ao José de Anchieta, a história dele, né, aqui.
E ao invés de eu pegar uma relação religiosa de Anchieta, eu peguei os passos de Anchieta, né? Essa trajetória que ele fazia entre a cidade de Vitória e a cidade de Anchieta, essa alusão a isso, assim. A abstração, ela amplia a possibilidade de leitura e de narrativa de um objeto de arte, né? Então, assim, à medida que você olha um trabalho que não te dá tudo, né, que seria a relação configurativo, ela promove isso dentro de cada um, espectador de cada um que vem visitar. A exposição fica aberta ao público até o dia 19 de abril, com entrada gratuita. Um convite para explorar a arte sem limites. Viu só que legal? A gente vai viajando no Brasil, vai trazendo esses lugares lindos, assim. E claro, a gente fala aqui de cultura, de arte, né? E as artes plásticas, elas estão em todos os cantos. Então, a gente leva você junto nessa viagem. E agora vamos falar sobre diabetes, sobre a sua saúde. Tem que viver atento, né? Diabetes é desse jeito, mas tem solução. Você sabia que o diabético pode triplicar a chance de ter problemas cardíacos? Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. E segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes aumenta mais de 60% as chances de ter perda de visão, sua pressão arterial sobe e os sintomas aumentam. O cansaço, sonolência, fraqueza e aumento das dores surgem. Formigamentos nos pés, nas mãos são bem frequentes. O que você precisa fazer é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? O glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar e vai fazer o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicação e os vários depoimentos dos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizavam por causa da doença. Sentem ânimo e disposição. As dores diminuem. Os formigamentos vão embora. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. Apenas uma cápsula por dia e nós temos a versão em gotas que cai na hora na sua corrente sanguínea e já começa o processo de limpeza do seu corpo. Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit, parcelado e sem juros. 0800 555 5123. 0800 555 5123. Muito bem, agora a gente vai para o nosso Minuto Itaipu com o Dilon Araújo. Falou, Dilon. Olá, eu sou o Dilon Araújo, esse é o Minuto Itaipu. A Itaipu Binacional vem se consolidando como referência em eficiência e responsabilidade no setor elétrico. Em 2023, a usina reduziu em 26% a tarifa de energia, tornando-se uma das mais competitivas entre as hidrelétricas que abastecem as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, ocupando a 4ª posição entre as menores tarifas. Desde o ano passado, essa tarifa está congelada e seguirá sem reajuste até 2026, o que garante estabilidade ao setor e previsibilidade para os consumidores, especialmente em tempos de incerteza econômica. Essa conquista é resultado de uma gestão eficiente que valoriza a boa aplicação dos recursos e a transparência. A política tarifária de Itaipu é definida com base em acordos bilaterais entre Brasil e Paraguai, sempre com foco na responsabilidade fiscal e no compromisso com a população dos dois países. Itaipu segue firme na missão de fornecer energia limpa, acessível e sustentável, contribuindo com a estabilidade do sistema elétrico e com o desenvolvimento da região. Até mais.
Muito bem, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vem com um assunto que vai mexer com a sua vida aí, viu? Fibromialgia. Você já ouviu falar? Pois é um problemão que tem gente que nem imagina que tem. Mas vai descobrir hoje se os sintomas podem estar relacionados com o que você está sentindo. Eu volto já. E a gente está de volta com a imagem do Manuel José Nunes Neto. Ele criou um rover aquático autônomo projetado para monitorar a qualidade da água em áreas remotas de difícil acesso. Em 2024, ele foi premiado no Prêmio Jovem da Água de Estocolmo. Hoje, o Manuel continua a ajudar na implementação dessa ideia. Muito legal. Você viu só? Os nossos jovens cientistas brasileiros mostrando a que vieram. Bom demais, né? Agora vem cá, vamos conversar sobre um assunto assim muito importante? De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, cerca de 3% da população brasileira tem fibromialgia. De cada 10 pacientes com a doença, pelo menos 7 a 9 são mulheres. No entanto, a síndrome, gente, ela pode acontecer em homens, idosos, adolescentes, crianças. Quem vai falar mais sobre essa doença com a gente é a doutora Fabiana Moreno, que é médica reumatologista e está aqui comigo. Doutora Fabiana, tudo bem? Bem-vinda, é um prazer te receber. Eu acho que para a gente começar essa conversa, a gente precisa falar e entender o que é a fibromialgia e o que ela causa no nosso corpo, né? Sim. Obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui falando desse tema tão importante e tão desafiador. A fibromialgia, então, é uma condição clínica dolorosa. Ela é uma que a gente chama, faz uma amplificação dolorosa, ela é basicamente uma dor crônica generalizada. O paciente com fibromialgia experimenta dor há pelo menos 3 meses e, na maioria das vezes, por anos, até chegar ao diagnóstico, uma dor generalizada no corpo inteiro, do topo da cabeça à ponta do pé. Dói tudo, acompanhado de fadiga, alteração de sono, memória, concentração, intestino ruim, hora preso, hora solto, ansiedade, depressão. E uma coisa curiosa que pouca gente sabe, que é a hipersensibilidade sensorial. Pessoas com fibromialgia experimentam uma sensibilidade aumentada a barulho, cheiros, luzes, clima, né? Agora que vem essa mudança de temperatura em vários lugares do Brasil mais frio, isso tudo piora a dor. Então, é uma síndrome de amplificação dolorosa, onde coisas que para a maioria das pessoas não causa dor, para quem tem fibromialgia, causa dor. Nossa, tudo incomoda basicamente, né? A pessoa, ela entra nesse processo de irritabilidade, de estresse e até depressão por conta da dor realmente. Mas quais alertas o corpo começa a identificar? O primeiro sintoma que aparece, que tem que ficar alerta, é essa dor difusa no corpo todo, que dura no mínimo 3 meses. Então, qualquer dor muscular, articular, dor de cabeça, dor nas costas, uma dor que anda e que você percebe que piora em momentos de maior estresse, de maior sobrecarga física, ou você tem uma virose, uma gripe, dengue, seja qual for um quadro infeccioso e de repente você cura dessa infecção, dessa virose e continua com uma dor muscular, articular generalizada. Dormir e não descansar. Então, por mais que você durma 6, 8 horas, você sempre acorda cansada, sem energia. A fadiga é um dos principais sintomas associados à dor e um sono de má qualidade em quem tem fibromialgia. E, claro, uma avaliação muito criteriosa, porque a fibromialgia é uma condição clínica bem estabelecida, mas ela pode simular alguns sintomas de outras doenças, como o hipotiroidismo, deficiências de vitaminas, anemia. Então, ela não é um diagnóstico de exclusão, mas tem que ser investigada outras causas que podem estar causando dor, fadiga, alteração de sono, memória e concentração. Então, quer dizer, a gente vai tratando tudo e, assim, a última solução seria descobrir se é uma fibromialgia. Então, se a pessoa que está nos assistindo está passando por todos esses sintomas, de repente, ir direto ao ponto,
né, para verificar se é uma fibromialgia, seria o ideal, pelo menos encurtar esse tempo no tratamento. E na questão do tratamento, existe um tratamento que essa dor ela diminua ou a pessoa convive com isso? Não, existe sim. O que acontece na fibromialgia é que o cérebro começa a perceber estímulos que não são dolorosos como dor. Tem uma desregulação das vias de dor. Então, o sistema nervoso capta os estímulos do ambiente, levam para o sistema nervoso, interpreta isso e aí devolve como dor. Os remédios têm uma aplicação, sim, mas uma limitação, porque remédio não resolve. Eles fazem uma modulação química dessas vias de dor, melhora inicialmente, só que tem todos os outros estímulos que podem piorar essa dor. Então, a gente tem que alinhar tudo. Corpo, mente, hábitos, comportamentos, emoções. A dor da fibromialgia é uma dor total, ela não é só física, ela é psicoemocional, sociofamiliar, tem o componente espiritual. Então, tudo que influencia no nosso dia a dia potencializa, piora a fibromialgia. E tudo também pode melhorar. Então, a gente fala um alinhamento de gerenciamento de estresse e controle de emoções, sono, alimentação, suplementação adequada, a rotina de movimento, de atividade física, relacionamentos sociais, evitar tóxicos, principalmente bebidas alcoólicas. Sim. E, claro, desenvolver essa transcendência, essa espiritualidade que traz tanto sentido para a nossa vida. Que é tão importante, né? Quando a gente trata a nossa alma, né? A nossa consciência, até o nosso corpo físico melhora, né? Acho que isso está bem comprovado já. Doutora, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui. Eu gostaria que você voltasse mais vezes para a gente poder conversar mais e quando vier aqui para a nossa região, dá um pulinho aqui no estúdio, tá bom? Com certeza. Obrigada pelo convite. Fiquem com Deus. Feliz Páscoa. Muito obrigada. Agora a gente vai continuar no assunto saúde. Sim, mas para falar sobre o magnésio quelato, quem traz para a gente é o Felipe. Isso mesmo, Carlinha. Boa tarde. Uma imensa alegria falar com você que está aqui ligadinho na programação para falar de saúde, que é o nosso maior patrimônio que você possui. Você já parou para analisar que algumas dores que você está passando, isso significa carência de nutrientes, sais minerais que o corpo vai perdendo ao longo da semana, correria exaustiva do dia a dia, por isso que é muito importante e primordial você suplementar. E quando eu falo de um equilíbrio para o nosso corpo, magnésio quelato da Joy, cápsula soft gel, e você usando 2 cápsulas ao dia, o seu corpo vai ter uma absorção muito mais rápida, muito mais imediata e, acima de tudo, os resultados positivos você já começa a colher nos primeiros dias. Por quê? Porque ele é um mineral que é responsável por mandar cálcio para os ossos, para fortalecer a sua saúde óssea. Ele é um mineral que ele manda vitamina C para fortalecer o seu sistema imunológico. E essas dores vai reduzindo, por quê? Porque ele protege o líquido sinovial, que é o líquido responsável por lubrificar as articulações, evitando aquele atrito do osso com o osso. Então você vai ter mais energia, mais vitalidade, reduzir essas dores crônicas e você vai dormir melhor. Imagina só você que sofre aí com insônia, usando 2 cápsulas ao dia do magnésio, ele é um mineral que estimula a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, reduzindo a ansiedade, você tendo um sono muito mais profundo, você vai acordar no próximo dia com muito mais energia, vitalidade. E o telefone já está aí na sua telinha, já vai ligando no 0800 591 8773. Sabe por quê? Você tem 10 minutos para garantir o seu desconto de 60%. E se você for um dos 50 primeiros a ligar, eu facilito o pagamento, tanto no cartão de crédito, você pode pagar também no boleto, no carnezinho, começar a pagar daqui 45 dias e leva de presente, olha só, este robô aqui inteligente para facilitar o seu dia a dia. Então vai ligando 0800 591 8773. É com você, Carlinha. Bem, para quem gosta de colocar uma banha de porco no feijão, na farofa, no arroz, onde você quiser, às vezes dá trabalho, né? Você tem que ir lá no mercado, comprar, você não sabe a procedência, como é que foi feito. A gente vai te ensinar uma maneira mega fácil. A gente encontrou um vídeo na internet sensacional para você preparar a tua banha de porco de verdade. Você sabe exatamente o que você está fazendo na fritadeira elétrica. Olha só que legal. Meu marido falou que ninguém ia querer aprender a fazer isso, mas eu vou ensinar mesmo assim. Banha de porco na air fryer. Pra mim, feijão sem banha de porco nem é feijão, né, gente? Então eu coloco o toucinho, aquela parte que é só pele e gordura.
por uns 40 minutos a 180 graus. 20, depois olho 20, para também não queimar. Depois eu espero dar uma leve esfriada e armazeno em pote de vidro. Não precisa levar para geladeira se não quiser. Depois de um tempo, se você morar em um lugar frio, ela vai endurecer. Essa pele, o couro, eu descarto. Depois que endurece, ela fica assim. E aí é só usar no seu feijão. E aí, ele tava certo ou errado? Eu adoro cozinhar com banha de porco. Tá bonita essa banha de porco, hein? Linda, linda, linda. Se você só que dica boa, a gente pensa em tudo aqui, né? Até pra você ir preparando a sua comidinha durante a semana e ficar mais saborosa, né? Você sabe que fica. Gente, estamos encerrando o programa de hoje. Muitíssimo obrigada pela tua companhia. Foi um prazer te receber aqui e, claro, entrar na tua casa sempre com as portas abertas aqui pra gente na TV Evangelizar. Um beijo gigante pra você, uma semana linda. Tchau.